O maior erro de quem aprende costura é ignorar a modelagem plana e hoje eu estou aqui para te provar porquê. E enquanto nós conversamos, eu vou preparando aqui a modelagem plana de duas noivas nossas e acho que isto vai ser bem interessante porque combina perfeitamente com este tema que nós vamos desenvolver aqui hoje. Olá, eu chamo-me Isis Brumo, sou estilista e trabalho com moda há mais de 12 anos e hoje eu tenho o prazer de desenvolver este tema convosco. Mas antes de nós falarmos sobre os erros, as dores, a solução, eu acho que nós precisamos responder uma pergunta muito simples. O que é a modelagem plana? Porque eu percebo que é um daqueles termos que muitos de nós já ouvimos falar, mas nem todos nós saberíamos explicar o que é realmente. E muitas vezes as pessoas confundem modelagem plana com costura. Ou então elas pensam que a modelagem é apenas estar ali a desenhar moldes. Mas na verdade ela é muito mais que isso. E a forma simples que eu encontrei para explicar o que é a modelagem plana é esta. A modelagem ela é uma etapa que transforma uma ideia numa estrutura que pode ser construída. Um exemplo, imagina que um cliente chega até ti com uma fotografia de um vestido. E neste momento, esse vestido ainda não existe, né? Ele apenas existe ali numa referência, é uma ideia, é uma inspiração. Então, a pergunta é, como é que aquela ideia passa da cabeça para um papel. E depois do papel para um tecido. E depois do tecido para o corpo da pessoa. E é precisamente aqui que entra a nossa modelagem. Eu quero que tu repares uma coisa. Neste momento eu estou aqui a desenhar o meu molde, a usar as minhas medidas, mas eu ainda não liguei nenhuma máquina. Eu ainda não cortei nenhum tecido, ainda não comecei a montar nenhuma peça, mas neste momento o vestido já começou, porque a construção da nossa peça, ela começa muito antes da costura, né? E talvez seja uma das maiores diferenças entre a costura e a modelagem. Porque a costura, ela executa, mas é na modelagem que nós construímos. A costura, ela une partes e a modelagem, ela define quais serão essas partes. A costura, ela materializa, mas é a modelagem que planeia. E quanto mais anos eu estou aqui nessa profissão, eu mais percebo que as pessoas, elas tentam aprender e executar antes de passar por este processo de compreender. Enquanto, na verdade, estas duas coisas, elas precisam caminhar juntas. Então, eu quero te propor um exercício. Da próxima vez que tu fores a ver um vestido de cerimônia muito bonito, em vez de tu olhares para ele só pensar, que vestido bonito, eu preciso que tu te passes a perguntar como é que aquela peça foi construída, né? Só esta pergunta vai mudar completamente a tua forma de observar a moda, porque aí tu deixas de olhar apenas para o teu resultado e tu começas a observar a estrutura. E é precisamente aqui que surge uma pergunta muito importante. Se a modelagem ela é responsável pela construção daquela peça, então o que será que acontece quando alguém decide ignorar ela? Eu quero muito responder esta pergunta por contar algo que eu vivi durante muito tempo, né? Hoje eu costumo brincar que existe um método que muita gente usa e até eu usei durante muito tempo sem perceber, e esse método chama-se cortou, cozeu e orou. E quem já passou por isso sabe exatamente do que eu estou a falar. Em que a pessoa tira as medidas, corta, monta, costura e depois fica ali a esperar em orações a ver se aquilo vai funcionar ou não, né? A esperar para ver se aquilo vai vestir bem na pessoa. E o problema não está só em esperar, o problema é trabalhar sem saber. Então, deixa-me te explicar melhor. Quando nós estamos nesse ciclo, a resposta aparece só no final da nossa peça, né? Nós só descobrimos se estávamos a fazer o que é certo só depois de investirmos tempo. Isso depois também de investirmos tecido, depois de investirmos ali o nosso tempo, trabalho, e isso cria uma situação não só perigosa, mas também muito desgastante. Porque às vezes dá muito certo e às vezes não, né? E esse é exatamente o problema que nós estamos aqui a falar. Às vezes a peça veste bem, às vezes ela funciona, às vezes o resultado até fica muito bonito. E quando isso acontece, até começamos a acreditar que assim criamos ali um método, mas na verdade é como se tivéssemos tido apenas um dia de sorte. Tivemos ali um trabalho específico bom. Agora, existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas que eu vou partilhar agora. Quando tu usas um método, ele te dá resultados de uma forma
consistente, né? A sorte, ela costuma produzir resultados de uma forma meio ocasional e durante muito tempo eu vivi exatamente assim, né? Às vezes eu acertava, às vezes não, às vezes funcionava e na verdade é isso que vai criando um desgaste muito grande, né? Porque a pessoa nunca tem certeza e o coração nunca está tranquilo. E foi então, depois disso, que aconteceu algo que mudou totalmente a minha forma de pensar. Eu gostaria muito de desenvolver esta história mais à frente, mas ter assim essa inconsistência com várias clientes minhas, me deixando muito, muito desgastada. Eu tinha uma equipe na altura, eu já tinha uma equipe na altura, então eu lembro-me que a última experiência é que me fez dizer, olha, eu vou parar aqui, ou eu continuo com alguma forma que eu tenho a certeza que funcione quando eu for lá testar, ou eu prefiro ir fazer outras coisas. Eu vou desenvolver essa história com calma mais à frente. O ponto que eu quero reter é que foi a partir dessas péssimas experiências que eu decidi que eu não queria mais continuar dessa forma. Tomei uma decisão importante que foi parar de depender da sorte. Então, decidi procurar um método e perceber melhor como é que uma peça, na verdade, funciona, né? E não apenas celebrar quando ela funciona. Porque existe uma diferença muito grande entre acertar e saber por que tu acertaste. E essa foi a diferença que começou a mudar tudo para mim. Agora eu quero que penses comigo. Se trabalhar na esperança cria tanta insegurança, então o que acontece quando passamos a trabalhar com um método? E é exatamente isso que nós vamos explorar aqui. Então, depois daquela situação que eu partilhei contigo, que eu tomei uma decisão, eu percebi que eu não queria mais continuar a trabalhar na base da tentativa e do erro, né? E foi precisamente naquela altura que eu comecei a procurar um método, como eu já partilhei. Aliás, deixa-me te dizer uma coisa. Se a modelagem fosse apenas uma técnica de costura, eu nunca teria investido tanto tempo a estudar este método. Nunca teria procurado formação. Acho que nunca teria saído do país para tentar aprender um método diferente, tentar algo diferente, porque na verdade, ninguém faz esse tipo de investimento por causa de um detalhe, né? Faz porque percebe que está diante de algo que é fundamento, que é fundamental. E é aqui que surge uma pergunta muito importante. Se a modelagem exige estudo, exige prática, exige dedicação, por que vale a pena investir tanto tempo nela? E a resposta que eu tenho é muito simples. Porque ela te devolve o tempo mais tarde. E ela te devolve multiplicado, né? Durante muito tempo eu acreditava que o caminho para evoluir era fazer mais peças, era fazer mais vestidos, mais provas, mais ajustes, mais experiência. E atenção, experiência é importante, mas existe uma diferença muito grande entre acumular experiência e compreender exatamente aquilo que tu estás a fazer. Porque quando existe essa compreensão, tudo começa a ficar mais claro. As decisões, elas ficam mais claras, os erros também ficam mais claros, os ajustes ficam mais claros. E é o processo inteiro, e este processo inteiro de criar roupa fica muito mais previsível. Agora, eu quero que tu repares numa coisa. Hoje eu estou aqui a fazer essa modelagem, eu não estou aqui apenas a desenhar linhas, né? Cada linha tem um motivo, cada marcação tem a sua intenção. E cada decisão aqui está ligada ao resultado que eu pretendo alcançar mais tarde. E isso muda completamente a forma como tu trabalhas. Que aí tu deixas de construir peças apenas para descobrir se no final elas funcionam ou não. Passas a construir, a saber o que tu estás à procura de alcançar, né? E este, se calhar, é um dos maiores benefícios da nossa modelagem plana. Porque ela te traz previsibilidade. Não estou a dizer que ela te traz perfeição, mas ela te traz previsibilidade. Tu sabes o que é que tu vais encontrar a seguir, né? Porque uma roupa sob medida naturalmente continua a envolver provas, continua a envolver ajustes, continua a envolver observação. Mas existe uma diferença muito grande entre ajustar uma peça que nasceu bem construída e tentar salvar uma peça que nasceu sem nenhuma estrutura. Agora, eu quero que tu penses na tua cliente. A cliente, ela não compra apenas um tecido ou uma costura, ela não está ali a comprar apenas um vestido. Ela, se te procurou, ela está acima de tudo também a procurar segurança. E ela quer sentir que está nas mãos de alguém que sabe o que está a fazer. Então, quando tu trabalhas com um certo método, essa segurança aparece na forma como tu explicas, na forma como tu conduzes a prova, na forma como tu vais tomar ali as tuas decisões, na forma como tu resolves os problemas. E a cliente, ela sente isso.
né? E mesmo sem conhecer a modelagem, mesmo que ela não veja o molde, essa parte naturalmente que não lhe interessa, mesmo sem compreender os cálculos, ela vai sentir. E existe ainda um outro benefício que poucas pessoas falam de dominar a modelagem plana, que é a liberdade criativa. Quando nós dependemos apenas ali da reprodução, nós estamos meio que limitados a fazer só o que já existe, né? Mas quando nós compreendemos como é que se constrói, nós começamos a aprender também a nos adaptar, né? Podemos combinar ali referências, podemos modificar a estrutura, o decote, o desenho, podemos criar outras soluções, né? E isto é particularmente importante para quem quer se tornar especialista em vestidos sob medida. A pessoa não vai ficar ali presa num único modelo ou na única coisa que a pessoa sabe fazer, né? Porque vestido sob medida não é copiar. Vestido sob medida é conseguir interpretar, né? É transformar uma ideia que te trouxeram, uma ideia que tu tiveste, num resultado. Transformar um desejo numa peça que é real. E para isso nós precisamos de compreender aquilo que nós estamos a construir. Então, qual seria o melhor momento para tu começares a aprender sobre a tua modelagem? Bem, na minha opinião, tem que ser o mais cedo possível, né? Se tu já estás a trabalhar ou se tu queres começar a trabalhar com isso. Porque quanto mais cedo tu compreendes a estrutura, mais cedo tu também deixas de depender ali da sorte. Quanto mais cedo deixas de acumular os teus vícios, acumular ali os vícios da certa ou não certa, mais cedo também passas a construir uma base bem sólida. E talvez seja exatamente por isso que eu considero a modelagem uma das habilidades mais importantes para quem deseja se tornar especialista num sob medida. Porque ele torna tudo mais fácil. Não porque ele torna tudo mais fácil, mas porque ele torna tudo bem mais consciente e mais preciso. E quando nós passamos a compreender aquilo que nós estamos a construir, a nossa evolução deixa de depender do acaso, como nós já bem falamos, e ela passa a depender de um método. Então tá bem, nesta altura tu já deves estar a pensar, tá bem, já percebi que a modelagem é importante, já percebi que trabalhar apenas na tentativa e erro vai me criar problemas, eu já percebi que existe uma diferença entre depender da sorte e também trabalhar com um método, mas talvez também estejas a pensar que isso tudo parece muito complicado. Já acabei aqui o meu molde, se calhar estejas a ver traços, já a pensar que, meu Deus, isso parece muito complexo. E se tu estás a pensar nisso, deixa dizer-te que tu não estás sozinho ou sozinha. Porque essa é uma das crenças mais comuns que eu encontro quando eu ensino às pessoas o meu método. As pessoas olham para a modelagem e elas veem um monte de linhas, né? Um monte de cálculos, e elas logo concluem automaticamente que aquilo é muito difícil para elas. Mas deixa-me te fazer uma pergunta já agora. Quando tu olhas para uma peça pronta pela primeira vez, tu consegues identificar ali logo imediatamente todos os processos que foram necessários para construir essa peça? Provavelmente não, né? Porque aquilo que hoje te parece muito complexo, normalmente é apenas um conjunto de etapas que ainda não são, que tu ainda não compreendes. Então repara numa coisa, ninguém nasce a saber costurar, ninguém nasce a saber fazer acabamentos e ninguém nasce a saber colocar um fecho, um zíper invisível. Tudo isso é aprendido. Então por que estamos aqui a tratar a modelagem como se fosse algo que é diferente de todas essas outras coisas, né? Como se fosse uma habilidade ali reservada apenas para algumas pessoas especiais, enquanto na verdade a modelagem é uma habilidade como qualquer outra. A diferença é que muitas vezes ela é ensinada de uma forma muito complicada. E naturalmente quando ela é ensinada de uma forma complicada, nós começamos a acreditar que ela também é complicada. Mas nem sempre isso é verdade. Aliás, deixa-me te mostrar uma coisa. Nós falamos muito sobre a modelagem, falamos sobre os erros, falamos também dos benefícios e do método, mas eu acho que a melhor forma de compreender é observar uma pequena parte aqui do processo. Eu não tenho como te ensinar a modelagem completa toda aqui nesta aula, porque precisaríamos de muito tempo para construir essa base, tu aprenderes assim faseadamente. Então eu quero te mostrar um pedaço do meu raciocínio. Porque nesta conversa que nós estamos a ter, por mais que eu queira, o meu objetivo não é que tu saias aqui a fazer uma modelagem de um vestido completo. O meu objetivo é que tu compreendas como é que funciona a lógica por detrás deste método. Então, eu tenho aqui já o meu molde feito, da minha primeira noiva. Eu vou aproveitar o nosso segundo molde para tentar fazer passo a passo ali com vocês. Depois da modelagem feita, nós podemos já separar os nossos pedaços. Não se assustem, estou só aqui a terminar este processo que eu já tinha vindo a começar a fazer para depois
fazer a nossa prova de ajustes, que provavelmente, se vocês forem lá para a página nos outros vídeos, vocês vão aprender sobre a nossa prova no algodão, que é o passo a seguir depois deste. Então, estou aqui a finalizar. Então, vamos aqui começar o processo de novo, mas eu quero mostrar como é que um molde normalmente fica quando nós terminamos. Temos aqui o centro da frente e a nossa lateral de frente. Deixa-me só explicar como é que funciona esta dinâmica cá no papel. Então, agora que estamos aqui no papel, eu quero responder algumas perguntas que eu costumo receber sobre a modelagem. E a primeira é por onde começar. E é aqui que eu vejo muitas pessoas também a cometerem alguns erros, porque elas querem começar com vestidos mais complexos, elas querem começar logo pela modelagem do vestido de noiva, querem começar por um corset, querem começar por peças assim muito elaboradas e estruturadas. Mas a modelagem plana é construída por camadas. E se essa base não estiver sólida, tudo o que vier depois fica muito mais difícil e muito complexo. Tanto que a partir desta nossa base, desta nossa modelagem plana, que nós fazemos todos os outros nossos vestidos de noiva, corset, porque esta é a base de tudo. Então, se perguntarem por onde começar, vamos falar que é começar pela base. E esta base necessita claramente das nossas medidas. Então, esta é a nossa tabela de medidas e nesta nossa tabela, para fazer a nossa blusa, nós não usamos todas as medidas. Eu vou mencionar aqui algumas medidas que são importantes, né? Tanto que temos as medidas fundamentais e as medidas complementares. Para poder fazer a nossa modelagem da blusa, nós usamos a circunferência do busto, nós usamos a circunferência abaixo do busto, nós usamos a circunferência da cintura e nós usamos também a circunferência do quadril alto, do quadril baixo e também a altura do quadril baixo. Então, nós vamos, para este caso, usar essas 6 medidas: circunferência do busto, circunferência abaixo do busto, circunferência da cintura, circunferência do quadril alto e baixo e a altura destes quadris. Nas medidas complementares, nós vamos usar a altura do busto, nós vamos também usar a altura de frente. Neste caso, só vamos tratar da altura de frente e a altura do nosso busto. Então, voltando aqui para o nosso esboço, eu vou dividir por 4 as nossas 3 medidas fundamentais, que é o busto, a cintura e o nosso quadril baixo. Quem quiser terminar só na blusa, pode terminar na cintura e no busto. Mas como nós gostamos de fazer as blusas um pouco mais prolongadas, nós vamos até o quadril baixo. Então, aqui pego neste 92,5 e venho dividir 92,5 e venho dividir por 4. Muito bem. Que dá arredondado a 23. Vou pegar aqui na medida da minha cintura, que neste caso deu 80,5. 80,5 a dividir por 4 e veio dar 20 centímetros. E vou pegar aqui na medida do meu quadril baixo, que é 111, e vou dividir por 4 também, que dá 27, arredondado 28 centímetros. Então, são estas minhas 3 medidas que vão me ajudar a compor as minhas laterais. A outra medida que é de extrema importância são as nossas alturas. Então, não só são as nossas alturas. Tenho aqui a altura do meu quadril baixo e tenho também aqui a altura da minha blusa. Então, vou aqui compor os meus retângulos, que é onde vai acontecer tudo aqui dentro. Então, vou pegar aqui na largura do meu busto e vou traçar com a minha régua, largura do busto, que neste caso vai dar 23 centímetros. Isis, por que eu não estou a usar a largura da minha cintura? Porque a largura da cintura é menor que a do busto. Então, ela deveria acontecer dentro do meu molde, não fora. Então, chego aqui, largura do busto e marco. Como é que eu determino a distância até o meu próximo passo ou até a minha cintura? É aí que nós usamos a altura da nossa blusa, que neste caso deu 44. Então, venho para cá e coloco a altura da nossa blusa, que deu 44. Muito bem. Venho para aqui, nesta segunda linha, e nesta segunda linha eu já posso marcar a minha cintura.
que tinha dado 20 centímetros. Muito bem, 20 centímetros. Qual é a outra largura que eu traço que também é muito importante? É a medida do meu quadril. Como determinar a altura até o próximo braço do meu quadril? Isso determinamos com a altura que nós medimos quando estamos a fazer as medidas da cintura até ao meu quadril baixo. E neste caso, para esta cliente, veio dar 22. Então, pego aqui no meu esquadro e volto na minha régua e volto também a fazer a minha reta do 22 centímetros. Então, chego aqui. Então, de altura do quadril, deu 22 centímetros, mas de largura, deu 28 centímetros. Então, venho para cá, já tenho estes 3 pontos. Este aqui é o ponto do meu quadril, o ponto da minha cintura e o ponto do meu busto, certo? Aqui no ponto, na largura do meu busto, eu vou fazer a mesma marcação aqui na cintura. Ponto do meu busto dava 23 centímetros a largura do busto. Mas já tenho aqui a marcação da cintura, então já posso vir ligar este ponto com este. Opa, posso ligar este ponto com este. Né? Então, é aqui dentro que tudo acontece, que eu vou ter que explicar de forma bem resumida. Vamos lá, como eu disse, não vai dar para explicar de forma muito detalhada aqui, quero só mostrar porque que esta lógica funciona muito bem. Dentro deste retângulo é onde vai acontecer toda a nossa blusa e só isto já nos dá uma margem muito boa de não falhar, de não fazer nem menos e nem grande. O nosso método, nós usamos o valor dos sétimos, né? Que para chegar aqui também precisa de um pequeno cálculo que com mais vagar eu posso partilhar convosco. Como já repisamos, este é o tipo de matéria que para atender precisamos de mais tempo, mas quem quiser se aventurar eu posso explicar de uma forma bem superficial. Então, os nossos sétimos são calculados através do busto. Eu vou deixar aí uma imagem, vocês fazem um print, se quiserem ter este exemplar convosco, né? Os nossos sétimos, para a parte da blusa, são calculadas através do nosso busto. Então, pegamos na medida deste busto, dividimos por 2 e havemos de ter aqui um resultado. Eu vou chamar de X. Para mim deu 46. Depois de termos este resultado, nós vamos dividir por 7. E é aqui onde vamos apanhar o valor do 1 sétimo, que para mim deu isto, o valor de 2 sétimos, que vem da divisão deste, e o valor de 3 sétimos, que vem da divisão deste. Terei muita questão em vos explicar com mais calma, mas neste momento eu só quero que vocês percebam a proveniência destes valores. Então, quando nós já temos aqui os valores de 1 sétimo, de 2 sétimos, de 3 sétimos, nós podemos fazer aqui a mágica acontecer. Vou também deixar aí uma imagem, um esboço, para vocês poderem printar. Para quem quiser se atrever nesta aula que está bem corrida, para quem quiser se atrever nesta aula que não é nada técnica, é só mesmo para vos explicar a importância da modelagem, pode já ir se aventurando aí em casa. Então, aqui na gola, eu marco o meu 1 sétimo, tanto aqui quanto aqui. Eu já tenho aqui as minhas marcações. Aqui nesta extremidade, eu vou marcar os meus 2 sétimos. Aqui eu vou marcar os meus 3 sétimos. Aqui eu vou marcar os meus 2 sétimos. Aqui eu vou marcar o meu 1 sétimo, 1 sétimo. E aqui o meu 1 sétimo, ou seja, os valores os valores destes símbolos que eu acabei de calcular. Então, chegando aqui no final do meu 1 sétimo, eu venho e faço o meu traço. Eu vou aqui fazer as ligações já de como é que esses valores se cruzam. Então, aqui tenho a minha gola. Este vem ligar nesta. Este vem ligar aqui embaixo, que é uma linha paralela. Este vem também ligar aqui embaixo, que é uma linha paralela. Saio com 1 centímetro para este lado. E uso a mesma medida que tenho daqui para também poder subir para a parte de cima. Então, levo esta medida daqui para aqui em cima.
Venho para cá e marco. Easy, está muito complexo, eu não estou a entender. Isto é apenas uma demonstração, é natural que tu não entendas, porque não é propriamente uma aula prática. Quero apenas mostrar como é que nós implementamos aqui este nosso método. Então, a partir daqui, eu posso ligar este ponto com este ponto. E é a partir deste ponto que eu desço 7 centímetros até aqui embaixo. E a partir daqui eu posso vir ligar estes dois pontos e assim. E a partir daqui eu posso vir ligar estes dois pontos. E aqui já tenho aqui a minha manga. Então, só para vocês verem como isto é muito preciso. Respeitamos medidas, respeitamos traços, não há adivinhação até aqui. O passo a seguir seria marcar a minha cintura. Vocês lembram que aqui já tínhamos marcado a nossa cintura? Muito bem. Então, venho aqui para a medida da minha cintura, que era 20 centímetros, até a metade. Nesta metade, afasto 1,5 centímetro para um lado, 1,5 centímetro para o outro lado, puxo ele para cima, 12 centímetros, que é a altura padrão de uma pinça, e venho aqui e ligo. Ligo aqui e ligo aqui. Aumento os 3 centímetros que coloquei da minha pinça aqui no final, e é aqui onde a minha blusa vai terminar agora. Venho e faço este traço. Então, neste momento, nós já temos uma blusa básica. Entretanto, para vestidos sob medida de festa, nós precisamos de uma outra pinça aqui deste lado e precisamos também construir a nossa parte do quadril baixo, porque normalmente essas blusas são um pouco mais compridas. Eu vou fazer isto. Então, agora que visto um pouco a lógica disto, deixa-me responder outra pergunta que é muito importante. Onde é que eu vejo as pessoas a errar com muita frequência? Quando elas tentam decorar, vejo elas errarem quando tentam decorar este processo, decorar fórmulas, ou também decorar passos, decorar sequências, quando, na verdade, isto é um método, existe uma lógica por detrás, tem exatamente a sequência de cada um destes passos muito bem escrito e muito bem traduzido, e é uma questão de seguir sequencialmente, passo por passo. E é isso que nós ensinamos também no nosso método. E claro que depois da pessoa entender a lógica com um pouco mais de explicação, a coisa torna-se totalmente mais simples, porque tudo aquilo que nós entendemos, nós conseguimos reproduzir. E quanto mais nós praticamos, qualquer manual fica dispensável. Agora, há sempre formas de melhorar a nossa modelagem, praticando várias vezes, né? E não é por tentar aprender 20 coisas ao mesmo tempo, é mesmo pela prática. Agora, de quando em quanto tempo temos que praticar? Sempre que possível, né? Porque a modelagem, ela é um raciocínio e qualquer raciocínio melhora com a repetição. Quanto mais contacto tu tens com o processo, mais natural ele se torna. E para isso eu faço questão de mostrar vários exemplares das minhas alunas que entraram no curso sem nenhuma base, sem nenhum conhecimento sobre modelagem plana. E estes são as imagens e os exercícios que elas fizeram que transformaram em vestidos lindíssimos. E é esta mesma modelagem que ajuda na construção, ajuda na interpretação, ajuda nos ajustes, ajuda na previsibilidade da peça, mas claro que ela não substitui a prova, porque todo o resto faz parte desse sistema. Agora, há situações sim que a modelagem não vai ser relevante, ela não vai ser importante quando nós pretendemos reproduzir moldes que já existem, moldes já prontos. Por exemplo, eu tenho estes moldes e eles são moldes de vários vestidos já prontos ou tamanhos já prontos. Então, quando a pessoa quer, por exemplo, a pessoa quer chegar e quer cortar um tamanho M, que são tamanhos já pré-definidos, a pessoa não precisa passar por tantos cálculos. Então, nesses casos, a modelagem já foi feita uma vez e anteriormente, que é uma questão só de chegar e replicar estes moldes e eles serem cortados. Mas, para quem trabalha com vestidos sob medida, e sob medida vem do fato de fazermos um vestido especificamente para alguém na medida daquela pessoa, a modelagem aumenta drasticamente a tua possibilidade de perfeição. E se tivermos a falar aqui de efeitos colaterais da modelagem, eu diria que tu nunca vais olhar para um vestido da mesma forma. Tu vais passar também a observar a estrutura desse vestido, as proporções.
Vais passar a fazer perguntas que não fazias antes, provavelmente depois desta aula que estamos a ter. E é normalmente nesse momento que a pessoa deixa apenas de executar peças, que a pessoa para só de estar ali a executar peças e começa normalmente a compreender a fundo o que envolve construir aquela peça. Então, até aqui já falamos muito de modelagem, falamos de erros, falamos de benefícios, falamos sobre como começar, mas eu quero mostrar-te algo mais importante do que a minha opinião. Eu quero mostrar-te resultados. Porque no final de contas, a pergunta não é se a modelagem parece interessante. A pergunta é, será que ela realmente faz diferença? Então, nestas imagens, eu quero que observes uma coisa. Muitas destas minhas alunas começaram como a maioria das pessoas que começam, né? Com dúvidas, com insegurança, sem compreender completamente a construção das peças. Algumas tinham dificuldade de interpretar modelos até entrar no nosso método, outras tinham dificuldade de adaptar as medidas, outras até conseguiam executar, mas não conseguiam criar. Mas quando elas começaram a compreender este método e a lógica da modelagem, muita coisa começou a mudar, como vocês podem ver. As peças começaram a vestir melhor, os processos começaram a fazer mais sentido e, acima de tudo, elas deixaram de depender muito da tentativa e do erro. E não, eu não estou a mostrar porque as peças ficaram perfeitas de um dia para o outro. Eu estou aqui a mostrar porque existe uma evolução muito visível nestas imagens. Existe um antes e existe o depois. E essa evolução aconteceu porque elas passaram a trabalhar com um método. Aliás, eu quero mostrar-te algo ainda muito mais pessoal. Estes são alguns trabalhos meus que vocês estão a ver aí na tela, alguns mais antigos e também alguns mais recentes. E quando olho para essas imagens, eu não vejo apenas vestidos, né? Eu vejo fases, vejo evolução e vejo alguns erros que hoje eu consigo identificar que a base foi a falta ou a presença da modelagem. E daí que vem a pergunta, como tu chegaste a essa conclusão ou a esse método? E isso leva-nos a uma pergunta que muitos de vocês se calhar também estão a fazer. Como eu cheguei a essa conclusão e a esse método? E eu cheguei a essa conclusão porque eu vivi um outro lado da história, né? Durante muito tempo eu trabalhei de uma forma que hoje eu chamo de cortou, cozeu e orou. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. E às vezes, como os acertos eram suficientes para manter o ateliê a funcionar, eu fui continuando assim mesmo, nesse mecanismo. Até que aconteceu algo que me marcou profundamente, né? A experiência de uma cliente nossa, que eu já partilhei um bocadinho lá no início, que me fez ficar assim de rastos, que eu decidi que eu não ia mais continuar com o meu trabalho, a menos que alguma coisa mudasse. E fiz de tudo para que isso mudasse. Eu fechei o meu ateliê, organizei todos os recursos que eu tinha, fiz uma viagem para o exterior, aprendi numa das melhores escolas no Brasil de moda. E lá eles ensinam este método que eu estou aqui a partilhar convosco. Aquela experiência má foi um impacto suficiente que eu tive para eu ter a certeza, porque não só afetou a mim, não foi só ali uma questão de perda de material ou perda de tempo, foi uma questão de eu deixar a cliente mal. O evento dela já estava ali, hora dia seguinte, e a roupa não estava a ficar como nós queríamos. E doía-me mais porque não era falta de vontade em acertar, era mesmo não ter uma técnica ali precisa, que eu sei que, olha, quando eu junto isto com isto, dá isto, né? Então não era falta de vontade, não era falta de comprometimento, eu tinha compromisso, só que eu não sabia o que tinha que ser feito ali de certo. Então, com certeza, foi um episódio que me marcou muito, mas me levou para um nível a seguir. Se vocês forem a ver aí na imagem, esta mesma cliente voltou para nós, depois de eu voltar dessa formação, que foi bem intensa, levou ali 6 meses, ela voltou a ter conosco e deu-nos a honra de fazer o vestido dela de casamento. E se vocês forem a ver as imagens, a modelagem foi muito bem feita e este foi o resultado. E foi aí que tudo começou a mudar. E hoje eu continuo a aprender, continuo a evoluir, mas existe uma diferença enorme porque hoje eu tenho um método por detrás das minhas decisões. Existe uma lógica por detrás daquela construção. E é exatamente isso que eu procuro transmitir para as minhas alunas, né? Porque eu honestamente acho que ninguém precisaria ou ninguém deveria precisar passar anos na tentativa e a falhar, a cometer o mesmo erro para finalmente descobrir que existe um caminho mais seguro. Quero muito terminar esta conversa nossa com uma reflexão que resume em quase tudo que conversamos aqui.
Imagina que tu vais construir um prédio e antes de existir a pintura, antes de existir a janela, antes de existirem aqueles acabamentos muito bonitos, existe uma preocupação maior, que é a fundação. Porque qualquer pessoa sabe que se a fundação não estiver bem feita, mais cedo ou mais tarde, tu vais ter problemas naquela casa. E talvez elas não apareçam no primeiro dia ou no primeiro mês, mas aquela estrutura sempre acaba por revelar que ali há fragilidades na base daquela casa que foi construída. Então, na costura, eu acredito que acontece exatamente a mesma coisa. Ao longo dos anos, eu costumo ver pessoas a investirem muito tempo em aprender sobre acabamentos, aprender sobre técnicas específicas, tipos de fecho, detalhes, eh, em peças cada vez mais complexas. E eu não estou aqui para dizer que isto não é importante, porque é muito importante. O problema é quando tudo isso cresce sem uma fundação sólida por baixo. E foi precisamente isso que eu tentei te mostrar aqui nesta nossa aula. Eu mostrei-te que a modelagem e a costura não são a mesma coisa. Eu mostrei-te que muitas vezes passamos anos a trabalhar num sistema do cortou, cozeu e orou, e esperar ali que no final as coisas deem certo, para descobrir que a peça vai funcionar ou não. Eu mostrei-te que existe uma diferença muito grande entre acertar algumas vezes e trabalhar com um método que te permite construir com muito mais segurança. E também viste aqui nesta aula que a modelagem não é um bicho de sete cabeças. Quando existe uma sequência, uma lógica, quando existe um método e quando compreendemos a base, aquilo que parece complexo começa a fazer todo sentido. E foi exatamente por isso que eu te mostrei uma pequena parte do processo no papel, para que não saísses daqui a dominar uma modelagem completa, mas que pudesses perceber que existe uma lógica por detrás da construção e que essa lógica pode ser aprendida. Viste ainda exemplos de alunas que evoluíram e trabalhos antigos meus comparados aos trabalhos atuais e que durante muito tempo eu também vivi nesse espaço totalmente desconfortável, de incertezas. Então, se existe uma conclusão aqui que eu gostaria muito que tu levasses hoje desta nossa aula, é que a modelagem plana não é uma técnica complementar que se aprende quando já se domina todo o resto ou que se pode fazer quando quisermos. Na minha opinião, ela é uma das bases mais importantes para quem deseja tornar-se especialista em vestidos sob medida. Porque quando aquela base fica mais forte, todo o resto cresce em cima dela e todo o resto fica mais fácil e mais consciente. Então, no fundo, o objetivo nunca foi apenas aprender a desenhar moldes. O nosso objetivo é construir carreira, desenvolver especialidade, ganhar confiança suficiente para transformar as ideias em vestidos, convencer clientes. E para mim, esse caminho começa sempre no mesmo lugar, na fundação. E a fundação da costura de sob medida, para mim, é a modelagem plana.